Esse é um vídeo fora da caixinha quando se fala em investimentos aqui no canal, porque leva a gente a discutir diversos assuntos que envolvem um setor como um todo, até coisas que são consideradas complexas demais, tabu, na verdade. E mais do que falar sobre o assunto, é necessário a gente entender um pouco mais, principalmente porque a gente vai falar sobre urânio. A gente tem hoje ETFs que investem no setor nos Estados Unidos. O mais famoso deles, sem dúvida nenhuma, é o ETF URA. O urânio é a matriz energética mais eficiente do mundo, com zero emissão de gases poluentes, tá? Inclusive, eu preciso falar sobre as narrativas, o porquê desse tabu todo, o quanto os países desenvolvidos estão voltando a falar sobre a matriz nuclear. A demanda está crescendo, tem assuntos sensíveis também, porque além do potencial incrível para o futuro, existem também alguns estigmas, tá? Sobre o urânio, que foi vendido como narrativa de que é algo para se temer, quando na verdade é algo extremamente necessário, não só para energia, tá? Inclusive a matéria-prima do urânio é usada desde a indústria siderúrgica, né, automobilística, até fibras ópticas, né, cerâmicas especiais. Nesse caso, a ilmenita, zirconita e até o rutilo, tá? Acho importante a gente reforçar isso logo de início aí, porque a funcionalidade ela é bem extensa. Até por isso os preços, né, deram uma alavancada nesses últimos meses, acima do normal, né, se considerar o histórico dos últimos anos, um sinal bem claro aí de uma demanda mais aquecida, o que é muito bom, tendo em vista que tem um potencial ainda enorme, tá, para se investir no setor. Mas antes mesmo de se animar demais, é bom observar de uma maneira mais ampla, né, até porque não existe algo que possa substituí-lo nessa questão. Na verdade, dificilmente, principalmente pensando aí em futuro. Quando a gente fala em potência energética, né, com o mínimo de insumo e o máximo de eficiência, não tem como a gente levar em consideração a matriz nuclear, que vem aí sendo demonizada. É uma palavra chata, mas infelizmente é isso. Embora, né, os problemas causados em usinas nucleares tenham sido causados por erros humanos. Muitos países diminuíram a sua matriz nuclear e acabaram terceirizando o setor que é o mais estratégico de uma economia, né, de uma nação, né, e ficando à mercê de um outro país não estratégico, digamos assim, né? E eu estou dando esse exemplo aí falando da Alemanha, que no tempo da Angela Merkel criou ali o gasoduto Nord Stream, se ligando diretamente e unicamente à Rússia, tá? Mesmo com problemas ali no leste europeu. Devemos nos lembrar também que desde 2014 a Rússia já tinha ali tropas na península da Crimeia e parte também de Donbass. Isso, né, uma informação pública aí muito bem noticiada. Já havia sinais, né, de que algo estava por vir, não era, né, nenhuma teoria da conspiração. E olha, diferente do Brasil e alguns países aqui da América do Sul, a Europa, né, países mais ao norte, ou até mesmo a África, a Oceania, especificamente a Austrália, não tem grandes rios como nós aqui, tá? Nascentes, para poder criar barragens, né, para fazer energia hídrica. Na verdade, muitos países como Estados Unidos, China, Austrália, parte dessa energia desses países aí é ligada, né, ao carvão mineral, tá? Isso mesmo, carvão mineral, né? Fora a queima de combustível fóssil, tem períodos ali onde os preços, né, estão bacanas. E aí vem uma pergunta, onde é que está essa preocupação toda, né, com emissões de gases poluentes, né, principalmente cobrando ao Brasil, né? A França sempre está enchendo o saco, sendo que esses países também não têm grandes quantidades do seu território aí em reservas florestais. O que não é novidade nenhuma também, o bioma nem é o mesmo, inclusive. E quais são as soluções mais viáveis nesse momento? Tem o hidrogênio verde, que agora é muito caro para se fazer, significa uma margem mais apertada na ponta do empreendedor e cara na outra ponta para o consumidor também. Tem o etanol, que emite pouquíssimo carbono. Já trouxe aqui algumas vezes a Raízen, né, que é uma empresa referente aí nesse setor. Só que nesse caso seria demandado grandes quantidades, porque é uma matriz que tem um poder de combustão muito rápido, né, apesar de ser relativamente barata na ponta da produção, né, ou seja, o setor sucroenergético ele tem sim um grande potencial, ainda mais para ser explorado no requisito aí combustível para automóveis, né, e até o bagaço da cana pode ser usado, né, como energia aí, bioenergia na verdade, mas não é levado muito nessas discussões aí afora. Essa revolução verde é algo que faz parte do Brasil há bastante tempo já, então tem muitas coisas bacanas e inovações no setor. Isso também acontece porque a matriz mais eficiente e barata é a que predomina no mercado, né, por conta do gasto, das margens operacionais, e se for estatal, então, por conta do gasto público.
Além, claro, o setor energético, ele é o mais importante, né? Sem ele o país não funciona. Então, a matriz precisa durar o máximo de tempo possível, sem interrupções, apagões, né? Blackouts. Sabe qual é a matriz energética mais eficiente do mundo? A que não tem nenhuma poluição no ar no seu funcionamento? Pois é a nuclear, né? Sem falar que depois da estrutura da usina estando pronta, o custo de manutenção não é tão alto, tá? Considerando as outras matrizes, e pode funcionar como uma concessão terceirizada se tem ali o gasto, né? Lógico, com manutenção e também com urânio, fora a evolução de melhoria operacional, né? Que vai acontecendo naturalmente com o tempo, né? Com implementações de novas tecnologias, equipamentos. E com isso também, lógico, você vai acabando reduzindo ali drasticamente o risco também de problemas operacionais. E volto a dizer, tá? Os desastres envolvendo usinas nucleares, na sua grande maioria, foram por conta de erros humanos, né? Existem ali exceções, como foi o caso, né, do acidente nuclear de Fukushima, tá? No nordeste do Japão. Para você ter uma ideia, tá? Ou talvez eu esteja até refrescando um pouco a sua memória, houve ali um terremoto de magnitude 9 na escala, que desencadeou um tsunami gigantesco, né? E 3 dos 6 reatores nucleares entraram ali em colapso, né? E houve o derretimento dessas 3 unidades aí. Houve também vazamento de radiação. Foi um desastre natural, tá? Que não tinha como prever essas proporções aí. E só não foi pior porque houve ali medidas de proteção, já que o Japão é um país que constantemente tem problemas ali com terremotos, né? E nas costas tem ali os tsunamis. E diferente do imaginário, né, que as pessoas que são alimentadas por narrativas, né, sem um conhecimento básico sobre os assuntos, tá, os desastres em usinas são bem diferentes de bombas, tá? O pessoal acha que tem aí uma explosão com uma bomba atômica, né? E são duas coisas distintas, tá? Embora o insumo ele seja o mesmo. Eu vou dar aqui outro exemplo. Só que esse é voltado com um erro humano, né, que novamente é o campeão aí de problemas nesse setor. Lógico, falando em passado, tá? Como foi o caso de Chernobyl, na antiga Ucrânia soviética, não é à toa que esse acidente é conhecido como um conjunto de erros humanos, tá? Que levou a falhas no reator e com isso causou aquecimento desenfreado, né? Teve fusão das barras de combustível e posteriormente teve ali explosão, tá? De vapor e incêndio também, com radiação se espalhando por quilômetros ao redor. Repito mais uma vez, tá? Um conjunto de erros humanos. E, lógico, né, num período onde a tecnologia não era a mesma, as medidas de contenção não eram as mesmas, os materiais não eram os mesmos, né, os orçamentos não eram os mesmos também, tá? Lá era o período comunista, né? A mão de obra não era a mesma, não se tinha auxílio de tecnologia autônoma para poder controlar as mudanças de temperatura, né, nem nada do tipo, era, né, tudo de maneira manual. Essa discussão sobre qual é a melhor matriz energética com menos emissão de gases poluentes, né, e com mais eficiência energética não só está voltando com muita força, né, por conta, lógico, das mudanças climáticas que não são uma teoria da conspiração aí, tá? O clima ele está mudando realmente. De tempos em tempos, lógico, a Terra ela passa por mudanças climáticas, mas com os efeitos dos gases do efeito estufa, isso acaba sendo mais complicado, né? Calor em excesso, chuvas em excesso. Isso é um fato, tá? Por exemplo, o ETF URA da Global X, ele vem numa ascendência de preço bem bacana na Bolsa de Nova York, que é, né, um sinal bem claro de que a discussão está saindo do ramo científico, político e está entrando, lógico, né, no mercado, na sociedade, tá? Porque é uma coisa muito importante de se discutir, né? Que tipo de planeta a gente quer deixar para o futuro? E claro, existe, né, uma demanda por urânio em períodos de preparação para possíveis, né, temores, conflitos, né, tem ali um período de preparação entre superpotências e uma demanda que na teoria seria mais forte, né, diferente de períodos de conflitos em si, porque é um processo que demora, tá? A demanda não é do dia para a noite e os países não acabam entrando no mercado de compra, tá? Eles vão lá mesmo e colocam a operação em andamento para poder extrair. Infelizmente, né, isso acontece por questões geopolíticas, então direcionar o setor para energia, tá, seria algo muito mais estratégico. E com isso você acaba direcionando tanto a mão de obra qualificada quanto também a demanda da matéria-prima para algo que é necessário para a sociedade e também para a sobrevivência, né, pensando em planeta, do que para guerras inúteis de estadistas malucos aí, tá? Tirando isso, o maior potencial de demanda está no setor de energia, apesar de ser aí usado em outros fins, né? Como eu falei lá no início. Eu estou focando nessa parte energética porque é de onde vem a maior parte das receitas, tá? Das empresas desse setor.
Como brasileiros, tá, a gente não pode achar que todo o país tem as mesmas capacidades hídricas que a nossa, tá? Então, para os outros países, essa matriz, além de ser extremamente estratégica, ela é necessária, tá? E até para o planeta, como eu estava falando, se for feita, lógico, da maneira adequada. Inclusive, por conta dessa demonização da energia nuclear, foram perdidos aí muitos anos de inovação e de melhorias, né, nas tecnologias, tanto para componentes quanto também para o meio operacional. Afinal, investimentos deveriam ter sido feitos e não foram por conta disso aí. E agora, né, está acontecendo o efeito reverso, com muitos países, principalmente os europeus, tá voltando atrás aí, repensando a matriz energética, principalmente, tá, com um geopolítico bem complicado, né? A gente tem dois blocos aí bem divididos, tá, o ocidental e o oriental, junto ali com o leste europeu, a Rússia, lógico. A gente tem que quebrar esse tabu aí, tá? Antes mesmo de pensar em investir indiretamente no setor, tem um potencial energético e, inclusive, até mesmo espacial, sem querer viajar muito na maionese. O grande limitador de aeronaves, foguetes, tá? E até mesmo sondas, é a questão energética, né, de combustível e também de eficiência, né? Tem um setor de energia global com questões aí climáticas que ficam aí complicado se continuar com as mesmas matrizes, né? Potencial aí futuro com essa demanda crescente por conta do setor energético. Tem o ETF URA que está performando muito bem, ele está listado na B3 como um BDR, tá, com o ticker BURA39, mas com a facilidade de investir lá fora, talvez seja mais interessante se expor ao dólar, lógico, né, com essas questões aqui no Brasil. E antes mesmo da gente falar sobre o ETF de urânio mais famoso do mundo, nada melhor do que falar um pouco sobre algo que é bem demonizado por narrativas que nos últimos anos, né, estão se tornando aí cada vez mais arcaicas e obsoletas. Deixa o seu like aí como apoio, compartilha, porque esse vídeo serve até não só como investimento, mas até como algo para mostrar uma visão diferente aí do setor energético, tá? Se inscreve se ainda não for inscrito, aproveita e ativa as notificações também e fica ligado aí no próximo vídeo que vai ser sobre o ouro, que é um ativo aí muito bacana de se expor. E antes que você saia do vídeo, tá? Na descrição no primeiro comentário eu vou estar deixando duas planilhas de investimentos com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos, ambas são completas, é só você escolher uma e ser feliz, tá? Uma mostra a variação do seu patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Para quem precisa pagar DARF, é uma mão na roda, tá? Mesmo que você tenha computador aí, é extremamente importante que você tenha aí uma planilha de investimentos, tá? Um grande abraço, valeu e até a próxima.